Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 10 de março de 2025. Vamos ao destaque do dia: mais oportunidade de acesso ao ensino técnico e superior. Iniciativa quer preparar 78 mil estudantes das escolas públicas para a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. E Ministério da Educação lança também Rede Nacional de Cursinhos Populares para preparar o jovem a ingressar no ensino superior. Patrick Saint-Martin. Programas que buscam proporcionar igualdade de oportunidade aos estudantes da rede pública que querem ingressar no ensino superior. E ainda, vacinação contra o HPV. Estratégia do Ministério da Saúde quer imunizar 3 milhões de jovens de 15 a 19 anos. Cleide Lopes. A nova estratégia do Ministério será realizada em fases. Vai começar com os 120 municípios brasileiros que apresentam os maiores índices de não imunizados. Você vai ouvir também novos ministros. Alexandre Padilha toma posse do Ministério da Saúde e diz que tem como compromisso reduzir as filas do SUS. Gleisi Hoffmann assume a Secretaria de Relações Institucionais e afirma que quer ampliar o diálogo com o Congresso Nacional. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. 2 novos ministros foram empossados hoje em cerimônia no Palácio do Planalto. Alexandre Padilha assumiu o Ministério da Saúde no lugar de Nízia Trindade, com o compromisso de reduzir as filas nos serviços especializados do Sistema Único de Saúde. E Gleisi Hoffmann agora comanda a Secretaria de Relações Institucionais, com o objetivo de ampliar a articulação política do governo. O médico Alexandre Padilha assumiu a gestão do Ministério da Saúde. Ele já comandou a pasta durante o governo da ex-presidenta Dilma Rousseff. Agora volta a gerir a saúde com o compromisso de reduzir o tempo de espera para quem precisa de atendimento especializado em todo o país. Para isso, quer trabalhar em parceria com as universidades, com o setor privado e com os estados e municípios. Um dos desafios é reestruturar as tabelas do Sistema Único de Saúde para remunerar serviços especializados. Sei que a tabela SUS, da forma como ela remunera os serviços hoje, não acabará com a peregrinação do nosso povo por atendimento médico especialista. Teremos a coragem e a ousadia necessárias e criar um novo modelo que garanta acesso à nossa população. Desde 2023, Alexandre Padilha era responsável pela Secretaria de Relações Institucionais, pasta com status de ministério que ficará sob o comando de Gleisi Hoffmann. Deputada federal pelo estado do Paraná, ela já foi chefe da Casa Civil no governo Dilma Rousseff e desde 2017 ocupava o cargo de presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores. Gleisi disse que chega ao governo com a missão de ampliar o diálogo do governo com o Congresso Nacional. Nosso trabalho conjunto deve se refletir na consolidação de uma base de apoio estável, já a partir da votação de orçamento de 2025, para avançarmos na agenda legislativa. Desta agenda, eu quero destacar por seu sentido transformador a isenção do imposto de renda para os que recebem até R$5 mil por mês. A cerimônia realizada no Palácio do Planalto contou com a participação do presidente Lula e oficializou as mudanças anunciadas no final de fevereiro. Reportagem Graciele Bittencourt. Em novembro, o Brasil vai sediar a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, em Belém do Pará. E o governo brasileiro atua para consolidar o protagonismo e a capacidade diplomática na agenda do clima. Um dos passos para esse objetivo foi dado hoje, com a publicação da Carta da Presidência da COP30. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2025, a COP30, será em Belém do Pará em novembro. E nesta segunda-feira foi lançada a Carta da Presidência da COP30, que faz um apelo a todos os países que atuem de forma coletiva, com urgência, contra as mudanças climáticas. É o que destacou o secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores e presidente da COP30, embaixador André Correia do Lago. O Brasil não pode, sozinho,
acreditar que vai apresentar soluções, né, para a COP30. Muito pelo contrário, o centro da COP30 é a negociação, e a negociação, como todos lembram, é por consenso, ou seja, todo mundo tem que estar de acordo para que os textos sejam aprovados. A carta traz 3 pontos fundamentais. O primeiro é o fortalecimento da cooperação entre diversos países para alcançar um objetivo comum, neste caso, o combate às mudanças climáticas. O segundo ponto é a promoção da conexão entre sociedade civil, organismos internacionais e governos para superar os desafios das negociações e garantir que as ações saiam do papel. A terceira prioridade é acelerar a implementação do Acordo de Paris, que tem como objetivo limitar o aquecimento global e combater as alterações climáticas. A secretária nacional de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e diretora executiva da COP30, Ana Toni, diz que o tema é destaque em todo o mundo. O tema climático é um tema absolutamente transversal, que hoje em dia estão em todos os outros ministérios, em todas as outras fóruns. Você não debate clima só no Acordo de Paris, você debate clima na reunião do IMF e Banco Mundial, você debate clima na área de transporte. O governo brasileiro prepara uma agenda para a COP30 que inclua temas como o papel das florestas tropicais nas mudanças climáticas, a proteção de biomas essenciais e a importância de um modelo de desenvolvimento que respeite os direitos dos povos indígenas e tradicionais. Reportagem Lorena Pacheco. O governo vai aumentar as penalidades contra distribuidoras de combustíveis que não cumprirem as metas do Renova Bio. O programa é uma política nacional que visa aumentar a produção de biocombustíveis no Brasil, reduzindo as emissões de gases de efeito estufa. A afirmação foi feita pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, durante encontro com a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco. O ministro destacou ainda o compromisso do governo com a ampliação do uso do etanol no Brasil e a importância da transição energética para a economia do país. Estudantes da rede pública que queiram fazer curso técnico ou ensino superior poderão contar com mais ferramentas. Uma parceria entre o Ministério da Educação, institutos federais e cursinhos pré-vestibular populares vai oferecer de graça aulas preparatórias para acesso a essas modalidades. O Ministério da Educação lançou nesta segunda-feira 2 programas que buscam proporcionar igualdade de oportunidade aos estudantes da rede pública que querem ingressar no ensino superior. São o Partiu IFE e o CEPOP, voltados aos alunos em vulnerabilidade que fazem parte de grupos prioritários como negros, quilombolas, indígenas e pessoas com deficiência. A CEPOP é direcionada aos alunos que querem entrar na faculdade. Para isso, o MEC vai fortalecer os cursinhos populares e comunitários, com apoio técnico e financeiro, materiais didáticos gratuitos, além de capacitação de professores e gestores e auxílio estudantil, como explica o ministro da Educação, Camilo Santana. O presidente Lula está assinando hoje o decreto criando esse programa. Nós vamos ter o apoio financeiro de R$230 mil para cada turma dos cursinhos populares e R$200 por mês para o aluno que vai fazer o cursinho popular em todo o Brasil. O edital deverá ser lançado assim que o presidente assinar o decreto. O MEC vai premiar os cursinhos populares com melhor desempenho no Brasil esse ano. No final do ano, o cursinho que mais aprovar estudante, o cursinho que mais diminui a evasão, nós vamos premiar também o cursinho. Já o Partiu IFE é voltado para alunos do 9º ano do ensino fundamental, que gostariam de ingressar em instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, como explica o ministro da Educação, Camilo Santana. Vocês sabem que os institutos federais têm uma seleção. E aí é uma forma também de dar oportunidade para que aqueles jovens que não estão bem preparados, será um reforço que será dado para esses jovens do 9º ano se prepararem para fazer a seleção para a prova dos institutos federais. O programa vai oferecer aulas e atividades de reforço educacional, orientação acadêmica, além de ajuda de custo para a permanência de R$200 por mês durante 8 meses. Reportagem, Patrick Samartã. Aprender
aprender a economizar, fazer poupança, ter metas financeiras. Conceitos que muitas vezes são trabalhados em casa, com a família, mas que também podem ser reforçados na escola. E é para ajudar os professores nessa tarefa que o Banco Central oferece a plataforma Aprender Valor. Lá, os educadores têm acesso a cursos, aulas e projetos que podem ser aplicados em sala de aula. A estudante de escola pública Marina Pereira tem apenas 8 anos, mas já sabe lidar com dinheiro direitinho. Por exemplo, se um amigo quer muito comprar um brinquedo, qual é a sua dica, Marina? Ele tem que arrecadar muito dinheiro para conseguir. Ele tem que juntar, poupar, não comprar algumas coisas. A dica veio das aulas de educação financeira. Na escola dela, em Brasília, eles desenvolvem um projeto interdisciplinar, o Poupa e se Diverte. As crianças aprendem a importância de planejar os gastos e de poupar para o futuro. Para isso, elas têm que juntar um valor e atingir uma meta. A diretora Fernanda Neves explica como funciona. Eles vão contribuindo, vão trazendo dinheirinho e vai botando nos seus cofrinhos. Tem turmas que trabalham com cofrinho individual, tem turmas que trabalham com cofrinho coletivo. Chegou na meta, agora a gente vai gastar o dinheiro. Vai gastar como? Na diversão. Então teve ano que a gente tinha aqui na escola casa de festa, depois cinema. Casa de festa e uma tarde de pizza. E para reforçar esse ensino, os professores usaram conteúdos disponibilizados pelo Banco Central por meio da plataforma educativa Aprender Valor. Lá, os educadores têm acesso a cursos de formação sobre educação financeira pessoal, além de 68 projetos escolares com aulas prontas para aplicação. Até agora, 135 mil profissionais de todo o país já se cadastraram e só no ano passado, cerca de 25 mil escolas do Brasil participaram do programa. A diretora Fernanda Neves fala da importância dessa ferramenta para as escolas. Na plataforma já tem os projetos que são destinados para as turmas. Então, primeiro ano já tem projetos que tem lá teatrinho, isso tudo de forma interdisciplinar. A educação financeira, e aí o professor consegue olhar um projeto, isso aqui dá para minha turma. E agora que aprendeu a poupar, a Marina, que nós conhecemos no início da reportagem, já faz planos para o futuro. Eu quero também juntar dinheiro para reformar meu quarto. Por causa que você juntando, nada é impossível. A escola que quiser participar do projeto pode fazer o cadastro gratuito no site aprendervalor.bcb.gov.br. Pais e o público em geral também podem acessar, mas para isso precisam ter uma conta gov.br, nível prata ou ouro. Reportagem Márcia Fernandes. O Ministério da Fazenda lançou a plataforma online do Sistema de Ressarcimento de Valores do extinto fundo PIS/PASEP. É o Repis Cidadão. A solução garante mais facilidade na consulta e também acesso a saque de valores residuais das cotas do antigo fundo do PIS, o Programa de Integração Social, e do PASEP, o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Na plataforma, o trabalhador vai ter todas as informações concentradas em um só ambiente. E será possível verificar se há ou não valores a serem sacados, além de como proceder para retirar o dinheiro, inclusive com orientações específicas para herdeiros. Os primeiros ressarcimentos serão feitos em 28 de março. O endereço é repiscidadão.fazenda.gov.br. A consulta continua podendo ser feita por meio do aplicativo do FGTS. O Brasil atingiu o menor número de casos e mortes por Covid-19 no ano passado, desde 2020. De 2024 para cá, foi registrada uma queda de 54,1% em relação ao ano anterior. E quando comparamos com 2022, a redução foi de 93,8%. O Brasil registrou ano passado o menor número de casos e mortes por Covid-19 desde 2020, com uma queda de 54% nos casos e aproximadamente 60% nos óbitos em comparação com 2023. Este ano, os números continuam baixos em relação ao seu histórico, com 130.507 casos e 664 mortes registradas até fevereiro. O Ministério da Saúde incluiu a imunização contra a Covid
para gestantes e idosos no calendário nacional. Ações como testagem, isolamento e medidas preventivas também foram adotadas. Cerca de 69 milhões de doses foram adquiridas para abastecer o SUS por 2 anos. Ainda como ação de prevenção, o governo federal atualizou diretrizes para enfrentamento da doença e adotou novas estratégias de vigilância e manejo clínico. Em Brasília, Lucília Araújo. Jovens de 15 a 19 anos que ainda não se vacinaram contra o HPV estão na mira do Ministério da Saúde. Uma estratégia lançada pelo governo quer imunizar pelo menos 3 milhões de adolescentes de 120 municípios. Essas cidades apresentaram os maiores índices de jovens sem vacinação. E vale reforçar que a vacina é essencial na prevenção de cânceres, como o do colo do útero. Há mais de uma década, o Brasil começou a vacinar crianças e adolescentes de 9 a 14 anos contra o papiloma vírus humano, o HPV. A estudante Ludmila Carneiro hoje tem 16 anos, mas tomou a primeira dose aos 10. Desde então, ela tem pesquisado sobre o assunto e convencido outros colegas. Eu tomei a primeira dose em 2018 com 10 anos e a segunda dose em 2019 com 11 anos. Assim como eu, é muito importante você ter sua carteirinha de vacinação completa. Transmitido por relações sexuais, o HPV pode causar vários tipos de câncer, como de colo de útero, vagina ou pênis. A ideia do imunizante é proteger meninos e meninas antes mesmo de começarem a vida sexual. Mas mesmo com as campanhas do Ministério da Saúde, é grande o número de jovens que não receberam a vacina na fase adequada. Por isso, a nova estratégia vai ampliar o público-alvo, contemplando agora também a faixa etária de 15 a 19 anos. O diretor do Programa Nacional de Imunizações, Éder Gatti, fala sobre a estratégia e reforça a segurança da vacina. Normalmente a vacinação do HPV ela é feita dos 9 aos 14 anos. Então, a ideia é resgatar as pessoas que perderam a oportunidade de se vacinar durante a idade regular, para que elas coloquem a vacinação em dia. Lembrando que a vacinação do HPV agora é com apenas uma dose. Só que é importante lembrar que a vacina do HPV ela é uma vacina muito segura, ela tem uma tecnologia muito boa, ela é muito segura. Ela é uma vacina que protege contra o câncer. A nova estratégia do Ministério será realizada em fases. Vai começar com os 120 municípios brasileiros que apresentam os maiores índices de não imunizados. São quase 3 milhões de adolescentes que precisam ser vacinados. O SUS trabalha com a meta de aplicar a dose única em 90% desse público-alvo. Quem vai aproveitar a oportunidade é Paloma Matos, que tem 16 anos e mora no interior de Goiás. Mesmo ainda tendo muita gente que é contra essa vacina, tem preconceito, ela é extremamente importante para a gente, porque lá no futuro ela pode prevenir que a gente venha ter doenças como câncer e prevenir outras coisas também. E eu vou tomar vacina contra o HPV. Estão previstas ações de mobilização nos estados e municípios para vacinar adolescentes em pontos estratégicos, como escolas, faculdades e salas de vacinação. Cada município vai elaborar o seu plano de ação com base nos dados locais, para garantir que a vacina chegue até os adolescentes que ainda não foram imunizados. Reportagem Cleide Lopes. A promoção da saúde integral e o incentivo ao autocuidado da população. Esses são os objetivos das práticas integrativas e complementares em saúde, que cresceram 70% em 2024. E você sabe o que são essas práticas que já foram acessadas por mais de 9 milhões de pessoas pelo SUS no ano passado? É o que vamos saber com Thaísa Vitória. Aromaterapia, yoga, musicoterapia e arteterapia são algumas das práticas integrativas e complementares em saúde, que têm o objetivo de prevenir danos à saúde e promover a recuperação do paciente. Essas abordagens terapêuticas vêm se consolidando como parte essencial do cuidado integral no Sistema Único de Saúde. Em 2024, mais de 7 milhões
milhões de atendimentos foram registrados, um aumento de 70% em relação a 2022. E mais de 9 milhões de pessoas utilizaram algumas dessas terapias pelo SUS em 2024, 83% a mais do que em 2022. O crescimento reflete o aumento da oferta nos municípios e a adesão da população. Os dados são do Núcleo Técnico de Gestão da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS, ligado ao Ministério da Saúde. Segundo o Ministério da Saúde, as práticas podem ser acessadas nas unidades básicas de saúde e em outros serviços da rede pública. A oferta varia conforme o município e algumas terapias exigem encaminhamento médico. A recomendação da pasta é buscar informações na Secretaria de Saúde local. Thaisa Vitória para a Voz do Brasil. Os dados do Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal estão sendo atualizados. Até fevereiro do ano que vem, cerca de 6.400.000 famílias deverão atualizar os dados. Mas não precisa correria. Todos serão avisados pelo aplicativo ou por mensagens. Quem explicou foi o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, em entrevista ao Brasil em Dia do Canal Gov. Não precisa ter correria, é um agendamento que é feito, ali ele vai receber um comunicado, não é, da data em que deve comparecer para fazer a biometria. Estamos olhando a situação de pessoas que têm dificuldade de locomoção, né? Trabalhamos Bolsa Família, mas também o BPC, e é claro, o objetivo aqui é sim mais eficiência, porque cada dinheiro que é pago do social, do povo brasileiro e que vai para a mão errada, ali é um desvio. Então nós queremos mais eficiência, mas também, como eu disse, facilitar a vida de beneficiários e beneficiárias. E ao serem avisadas, as famílias devem procurar o Centro de Referência de Assistência Social ou então a gestão municipal do Cadastro Único para atualizar os dados cadastrais. Para as famílias compostas por apenas uma pessoa, a entrevista para a coleta de dados deverá ser feita na casa da pessoa. E para oferecer mais agilidade, segurança e eficiência, o portal do Cadastro Único será atualizado. A migração de dados já está sendo feita para o novo portal. A ferramenta vai estar disponível para os gestores a partir de 17 de março. Tudo está sendo feito sem prejuízo no atendimento à população. O novo portal de gestão do Cadastro Único vai estar disponível para os operadores do sistema na semana de 17 de março. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o atendimento à população não vai ser prejudicado no período de migração dos dados. Serviços realizados nos Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS, nos Centros Especializados de Assistência Social, os CREAS, e em outras unidades de assistência social seguem normalmente. A secretária de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único do MDS, Letícia Bartolo, comemora a entrega do novo Cadastro Único. O novo Cadastro Único é muito mais que um sistema. É inovação, é integração, é segurança e é agilidade. Até então, o cadastro era um sistema em que os operadores, os entrevistadores, incluíam os dados socioeconômicos das famílias e os atualizavam. Agora não, agora é muito mais que o sistema. É um portal integrado de informações. Durante a migração de dados, os cadastros podem ser realizados por meio do formulário impresso ou no novo formato digital em modo offline. Também é importante ressaltar que os principais programas que utilizam o CAD Único, como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada, não vão ter pagamentos interrompidos por ações de revisão e averiguação cadastral neste período de migração. O novo Cadastro Único vai ser mais ágil, moderno, com integração de dados entre diferentes bases do governo federal, como Receita Federal e Previdência Social, por exemplo. Além disso, vai ser mais seguro contra fraudes e com melhor performance para gestão e planejamento de políticas públicas. Reportagem Érica Braz.
essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Uma boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Após encaminhamento do STF, começa a contar hoje o prazo para que a PGR se manifeste sobre as defesas contra denúncias no caso de tentativa de golpe de Estado. CNJ repudia a agressão sofrida por uma oficiala de justiça de Minas Gerais. Presidente do TSE comanda evento em comemoração ao Mês das Mulheres. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Supremo Tribunal Federal encaminha manifestações de acusados sobre denúncia de tentativa de golpe de Estado para análise da Procuradoria-Geral da República. Prazo para a PGR se manifestar sobre questionamentos das defesas começou a contar hoje e terminará na sexta-feira, dia 14. Neto Costa. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, encaminhou à Procuradoria-Geral da República, no último sábado, as defesas dos acusados dos chamados Núcleos 1 e 3 da investigação sobre tentativa de golpe de Estado no Brasil. Nas manifestações, advogados rebateram pontos da denúncia apresentada pela PGR. Ao todo, foram 5 denúncias contra 34 pessoas. Entre elas está o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e o tenente-coronel e ex-ajudante de ordens da presidência, Mauro Cid. Os crimes englobam abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e organização criminosa. O Conselho Nacional de Justiça publicou uma nota nesta segunda-feira em que repudia a agressão sofrida no último sábado por uma oficiala de justiça do Tribunal de Justiça de Minas Gerais enquanto trabalhava. A servidora pública foi agredida durante o cumprimento de um mandado judicial na cidade mineira de Ibirité. Para o CNJ, além de ser uma agressão à justiça, é uma agressão às mulheres, algo inadmissível que não pode ser tolerado. O Departamento Nacional de Polícia Judicial do Conselho Nacional de Justiça foi acionado e vai acompanhar o caso junto com o Tribunal de Justiça Mineiro. Com o fim do processo que condenou alguém a prestar serviços à comunidade, o juízo da execução, que supervisiona o cumprimento da pena, não pode substituí-la. Esse entendimento foi reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa. Após ser condenada a prestar serviços à comunidade, uma mulher pretendia trocar essa pena por prestação pecuniária, ou seja, o pagamento de certo valor em dinheiro, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo não acolheu o pedido. A 6ª turma do STJ também não, considerando que só cabe ao juízo sentenciante definir a modalidade de pena a ser aplicada em cada situação. E ao da execução, compete definir a forma como esta será cumprida, para ajustá-la às condições do condenado. O relator foi o ministro Sebastião Reis Júnior. Aposentado consegue reverter penhora de proventos após diagnóstico de câncer. A decisão é da 2ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. Larissa de Paula. O caso envolve o sócio da Companhia de Energia Elétrica de Minas Gerais, que foi condenado a pagar parcelas trabalhistas. Após ter 30% da aposentadoria penhorada para a quitação da dívida, ele recorreu ao Tribunal Regional alegando que estava com câncer e a penhora ia afetar os custos do tratamento. A 2ª turma do Tribunal Superior do Trabalho afastou a condenação porque a execução podia comprometer a vida do aposentado, além de ferir o princípio da dignidade humana. Tribunal Superior Eleitoral vai realizar nesta terça-feira evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. O evento vai começar às 10 horas da manhã e será comandado pela ministra Carmen Lúcia, presidente do TSE. Estevão Furtado. Também vão participar da abertura os presidentes de STF, STJ, TST e STM.
A partir das 11h30, vai acontecer uma roda de conversa com temas como economia, artes e desigualdade de gênero. No período da tarde, às 4h, uma palestra sobre os desafios e possibilidades para as mulheres. O evento é aberto ao público e vai ter transmissão ao vivo no YouTube do TSE no período da manhã. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba. E eu sou Ricardo Nacaoca. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Reconstrução dentária para mulheres vítimas de violência doméstica está na pauta desta semana. Especialistas defendem restrição ao uso de celulares nas escolas com apoio de famílias e professores. Comissão de Esportes pode votar limite à publicidade de apostas. Boa noite. Boa noite. O Conselho de Comunicação Social discutiu hoje com especialistas a lei que restringe o uso de celulares nas escolas. Diante da ausência de sanções para quem descumpre a norma, eles defendem um pacto social entre famílias e estabelecimentos de ensino para garantir a efetividade da medida. Repórter Marcela Cunha. O Conselho de Comunicação Social do Congresso debateu os primeiros impactos e desafios para a implementação da nova lei que restringe o uso de celulares em escolas. A diretora de apoio à gestão educacional no Ministério da Educação, Anita Stefani, esclareceu que as novas regras não têm o objetivo de isolar os alunos, que podem ser contactados pelos responsáveis em casos de emergência, mas sim vedar o uso do aparelho sem fins pedagógicos. Todas as escolas precisam ter um canal de comunicação, um telefone, um celular mesmo, da direção escolar. Então, tem alguma emergência, precisa entrar em contato. Então, nada disso a gente está restringindo, tá? É realmente um uso ali que distrai o aluno, que tira o foco. O secretário de Educação do município do Rio de Janeiro, Renan Ferreirinha, relatou a experiência pioneira da cidade na restrição do uso de celulares, que resultou na lei nacional. Segundo ele, houve melhora no desempenho acadêmico dos estudantes do 9º ano, além da redução de casos de bullying. Também participaram da audiência o integrante do Conselho Nacional de Educação, Israel Batista, e o especialista em educação digital do Instituto Alana, Rodrigo Nenge. A alfabetização de jovens e adultos deve ser incluída como critério no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Além disso, o Brasil precisa assumir o compromisso de garantir a alfabetização até o final do 2º ano do ensino fundamental. Outra proposta prevê que o poder público possa firmar parcerias para a melhoria das bibliotecas públicas. Esses são alguns dos temas em destaque na reunião da Comissão de Educação, marcada para esta terça-feira. Detalhes com o repórter Bruno Lourenço. A Comissão de Educação pode votar nesta terça-feira a possibilidade de parcerias com instituições privadas, nacionais ou estrangeiras, para melhorar as bibliotecas públicas. Os senadores podem ainda analisar 4 emendas de plenário à proposta que tem o objetivo de assegurar que todos os estudantes estejam alfabetizados ao final do 2º ano do ensino fundamental. A senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, acredita que é importante tornar esse um compromisso do Estado e não apenas do governo de então. Compromisso permanente de todos os governos, comunidades escolares e sociedade em geral, em favor do sucesso escolar de nossas crianças e jovens, futuros cidadãos e cidadãs, mediante iniciativas sólidas, articuladas e devidamente avaliadas. A Comissão de Educação também pode votar a inclusão no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior da alfabetização de jovens e adultos como critério de responsabilidade social, além de pedidos de audiências públicas e medidas de transparência para a compra de merenda escolar.
Ao lembrar do Dia Internacional da Mulher, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, expressou preocupação com os altos índices de feminicídio no Brasil. Segundo dados do Sistema Nacional de Informação de Segurança Pública, mais de 7 mil mulheres foram mortas entre 2020 e 2024, sendo que 1.459 apenas no último ano, uma média de 4 vítimas por dia. Apesar do cenário preocupante, Paim destacou avanços na legislação, como a Lei Maria da Penha e a norma que estabelece igualdade salarial entre homens e mulheres, sancionada em 2023. No entanto, ele ressaltou que a equiparação salarial ainda não é plenamente cumprida no país. Enfim, aprovamos a lei. O presidente Lula sanciona uma medida essencial para combater a desigualdade no mercado de trabalho, reconhecer o valor das mulheres em todas as áreas de atuação. Mas, infelizmente, essa lei não está sendo cumprida. Os dados mostram que, infelizmente, quase em todo o país, a lei não é respeitada. E é essa mentalidade que precisa ser mudada. Já o senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, criticou a alta dos preços de alimentos básicos, como café, leite e óleo de soja. Ele se posicionou contra a redução da tarifa de importação, defendendo a priorização da produção nacional. Marinho também apontou a importação de insumos agrícolas como um fator de encarecimento dos alimentos e defendeu que indígenas possam explorar recursos naturais em suas terras, reduzindo a dependência do Brasil de insumos estrangeiros. Aqui não significa que nós estamos produzindo baixo e vendendo caro. O que resolve aqui é ver por que esses produtos estão sendo pressionados com um percentual de inflação tanto acima da média. A Comissão de Esporte vai analisar esta semana um projeto que prevê restrições à publicidade de apostas. Uma outra proposta veta a participação de atletas e famosos nesse tipo de propaganda. Repórter Pedro Pincer. O projeto de lei do senador Stevenson Valentim, do PSDB do Rio Grande do Norte, proíbe a propaganda de serviços de apostas de quota fixa, conhecidas como bets. O relator, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, também estabeleceu limites à publicidade das loterias, como restrição de horário de propaganda na televisão e no rádio. O colegiado também pode analisar o projeto do senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, que vai proibir a participação de celebridades na publicidade de apostas em eventos esportivos. Para ele, essa iniciativa pode proteger o cidadão de possíveis danos emocionais ou financeiros em decorrência das apostas. O ideal seria a proibição total dessas famigeradas bets pelas suas graves consequências na sociedade. Mas, enquanto isso, é urgente que essa casa acelere, com prioridade, a tramitação pelo menos desse PL 3405 de 2023, que está na Comissão de Esportes, com parecer positivo do senador Petecão. Se aprovadas pela Comissão de Esporte, as duas propostas ainda serão discutidas na Comissão de Comunicação e Direito Digital. E senadores poderão votar um projeto que garante reparação ou reconstrução dentária para mulheres vítimas de violência doméstica. Também está na pauta do plenário uma proposta que simplifica a linguagem do serviço público para facilitar a comunicação com a população. Repórter Érica Christian. Os senadores poderão votar nesta terça-feira a proposta que confere ao Pantanal Sul-Mato-Grossense o status de patrimônio nacional para fortalecer a preservação do bioma e o direito do servidor da educação básica pública de matricular os filhos na escola onde trabalha. Outro destaque é o projeto que vai garantir na rede pública de saúde a oferta de próteses, tratamentos estéticos e ortodônticos, entre outros serviços, para as vítimas de violência doméstica. A senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, declarou que esse atendimento vai ajudar a apagar as marcas visíveis dessa violência. É o cartão de visita desta mulher, o rosto, é tudo para esta mulher. Algumas entram em depressão, em crise de ansiedade, porque olham para o espelho e vê no espelho as marcas de uma violência que às vezes aconteceu 2, 3 anos atrás.
Na quarta-feira, o plenário deverá votar a criação da Política Nacional de Linguagem Simples para garantir que todos os documentos oficiais da administração pública, a exemplo de comunicados do INSS, sejam escritos de forma compreensível para qualquer pessoa, como explicou o relator, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe. É um projeto simples e que traz a obrigação para o Estado de se comunicar com o cidadão de uma forma objetiva, direta, evitando termos técnicos excessivos, evitando linguagem rebuscada que dificulte a compreensão. Ainda na quarta-feira, o plenário do Senado deverá votar a veiculação de informações sobre a prevenção de doenças pelas emissoras públicas de rádio e TV e um acordo internacional do Brasil com a Mongólia na área de educação. Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. O plenário deve votar matérias de consenso e destinação de restos a pagar. Outra proposta, criações para melhorar ambiente profissional na saúde. O projeto redistribui bancadas estaduais de acordo com a população atual. Boa noite. O Congresso Nacional tem até 30 de junho para rever a distribuição do número de deputados federais de cada estado, mas parlamentares ainda discordam sobre como fazer esses ajustes. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier. Uma das propostas que serão levadas em discussão ainda neste semestre é a que ajusta o número de integrantes das bancadas estaduais e do Distrito Federal na Câmara dos Deputados para a legislatura que será iniciada em 2027, observado o Censo Demográfico de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o número de deputados de cada estado deve ser revisto em razão do censo de 22. A Corte fixou o prazo até 30 de junho deste ano para que o Congresso Nacional edite lei complementar para revisar a redistribuição do número de cadeiras dos deputados federais em relação à população de cada estado. O presidente da Câmara, Hugo Mota, já sinalizou, por outro lado, a intenção de construir um acordo com o STF para alterar o número de deputados federais na Câmara. Pela sugestão de Mota, a Casa passaria a ter mais 14 deputados federais, além dos atuais 513, totalizando 527. A Câmara examina o projeto de lei complementar que faz esse ajuste nas bancadas. O texto também determina que o tamanho da representação de cada estado e do Distrito Federal deverá ser anunciado no ano anterior às eleições para a Câmara, a partir da atualização demográfica a ser fornecida pelo IBGE. O autor do projeto, deputado Pezente, do MDB de Santa Catarina, avalia que a redistribuição do número de cadeiras a que cada estado tem direito garante mais equilíbrio federativo. Criar mais vagas é um tapa na cara do brasileiro. E houve uma migração entre os estados do Brasil. Não houve uma atualização do número de deputados nessas bancadas. Santa Catarina, por exemplo, que é o estado que eu represento, hoje tem 16 deputados federais. Mas nós tivemos nos últimos 20, 30 anos um aumento populacional significativo. Nós temos direito a mais 4 vagas. Só que para Santa Catarina, Pará, Amazonas e outros estados ganharem essas vagas que têm direito, alguns estados terão que perder. Isso é justiça. Já o deputado Átila Lira, do PP do Piauí, defende o aumento do número de parlamentares. Para ele, é possível preservar a representatividade dos estados e ampliar o número de deputados onde houver crescimento populacional. Segundo Lira, o desafio é manter a representatividade com responsabilidade fiscal. No momento que o país busca por uma responsabilidade fiscal, a gente não poderia manter essa representatividade, ou seja, aumentar o custo do país. Isso já foi discutido com o presidente da Câmara, o presidente Hugo Mota, fazendo ajustes, congelando verba de gabinete, congelando número de colaboradores, reagrupando despesas de pessoal. Segundo projeção do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP, as novas estimativas populacionais alterariam a composição de 14 estados. 7 ganhariam cadeiras e 7 perderiam. Perderiam vagas Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Piauí, Paraíba, Bahia, Pernambuco e Alagoas. Ganhariam vagas Santa Catarina, Pará, Amazonas, Ceará, Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Segurança Pública. Sargento Farrur, do PSD do Paraná, apoia projeto que criminaliza o uso e a posse de celulares dentro de presídios, além de punir quem facilita a entrada dos dispositivos. Ele lamenta que atualmente a prática seja considerada uma infração administrativa. Sargento Farrur afirma que o projeto em tramitação deve ser votado na Comissão de Segurança Pública ainda no primeiro semestre. Ele explica que a proposta pretende combater crimes como golpes financeiros, tráfico de drogas e ordens para assassinatos. Hoje, se o criminoso for pego com um celular, portando um celular, usando um celular dentro de uma cela em um presídio, é apenas uma infração administrativa. E o projeto visa criminalizar essa ação. Eu sou o relator, um projeto extremamente importante para a segurança pública do Brasil. Por quê? Porque criminosos utilizam-se desses meios de comunicação celulares para o cometimento de crimes, para mandar matar desafetos, para o tráfico de drogas, inclusive para aplicar inúmeros golpes financeiros em aposentados, em pessoas incautas. Ligam, dizem ser de bancos e são de dentro de presídios. Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, aposta na criação de um registro anual fotográfico e em vídeo de pessoas privadas de liberdade. O deputado autor do projeto nesse sentido argumenta que será possível garantir uma identificação mais precisa em caso de fuga, facilitando a recaptura. Em quantos locais já que fugiu o presidiário, aí olhar a foto, mas quem é esse aqui? Batia com a realidade do dia de hoje, não tinha nada a ver com o presidiário. Então facilitava muito para quem fugiu não ter uma foto atualizada e nem um vídeo sequer. Então vamos fazer com que o presidiário ele seja reconhecido em todo o país com a sua foto atual do ano e o seu vídeo do ano. Ele tem direito de fugir, mas nós temos direito a repreendê-lo. O deputado reforça a importância do uso da tecnologia para aprimorar o monitoramento dos presidiários. Para Bibo Nunes, essa atualização a cada ano é essencial para viabilizar no futuro sistemas de reconhecimento facial que facilitem ainda mais a ação das autoridades. O projeto de Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, torna obrigatório o uso de câmeras corporais nas forças de segurança. A deputada argumenta que a medida garante transparência, reduz a letalidade policial e protege tanto a população quanto os agentes. E esse projeto visa fazer com que nós tenhamos, primeiro, transparência. Eu penso a quem interessa que nós não tenhamos transparência nas ações das forças de segurança tão fundamentais para a nossa própria existência. A presença de câmeras corporais, ela inibe as ações que estão em conflito com a lei exercida pelos próprios policiais, ela diminui a letalidade policial na sociedade. As câmeras corporais, elas também protegem os bons policiais, porque elas são um instrumento fundamental, porque ali se coleta várias provas e várias evidências para qualquer processo judicial. Érica Cocai cita como exemplo o estado de São Paulo, onde o uso de câmeras corporais reduziu a letalidade policial. A parlamentar afirma que a medida evita conflitos com a legislação e contribui para uma sociedade mais segura e menos violenta. Justiça. Padre João, do PT de Minas Gerais, se manifesta contra a anistia dos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro. Ele defende a legitimidade de manifestações pacíficas, mas afirma que planejar o assassinato de líderes políticos configura crime contra a democracia e deve ser punido de forma exemplar. A manifestação, ela é legítima. Agora, ocupar prédio público e com o objetivo de golpe, de retomar os poderes legislativo, o executivo e o judiciário. E tramar morte do presidente, vice-presidente e do ministro do Supremo que estava fazendo valer o respeito à Constituição. Então isso é golpe. Por isso que a punição ela tem que ser no rigor da lei. A lei existe para ser cumprida. Então por isso que é inconcebível qualquer tipo de anistia. Na opinião de Padre João, as pessoas foram detidas de forma legal e seu direito de defesa tem sido respeitado. Ele defende o avanço das investigações para identificar os verdadeiros responsáveis por planejar os atentados e garantir que novas tentativas de golpe não se repitam. Saúde.
Afonso Ram, do PP, reafirma o compromisso de trabalhar para melhorar a saúde pública no Brasil. Ele informa ter enviado mais de 200 milhões de reais para hospitais, santas casas e unidades básicas de saúde do Rio Grande do Sul. Afonso Ram ressalta a importância de investir em infraestrutura hospitalar, com a aquisição de ambulâncias e veículos para equipes de saúde e apoio a entidades como as associações de pais e amigos dos excepcionais, a PAI, e dos portadores de câncer de mama, a PCAM. O mandato parlamentar é em defesa da vida, em defesa da saúde. Nós atendemos praticamente 80% dos municípios gaúchos com emendas parlamentares. A área da saúde, já colocamos mais de 200 milhões. E agora, para o orçamento 2025, nós temos mais um reforço da ordem de 27 a 30 milhões. E não esquecendo de incluir as APAES, o apoio aos autistas, ao autismo, as APECAM, a todas as entidades ligadas à preocupação com a saúde. Trabalho. Proposta busca conter o esgotamento profissional de equipes de saúde. Índices chegam a 90%. Entenda com o repórter Antônio Vital. Está pronto para ser votado no plenário da Câmara projeto que cria políticas de prevenção e promoção de saúde mental voltadas para profissionais de saúde, como médicos e enfermeiros, seja de hospitais públicos ou privados. A proposta garante a esses profissionais acesso a ações de saúde mental em seu ambiente de trabalho e define as responsabilidades do setor público e privado. A proposta foi apresentada pela deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, e outros 14 deputados. Entre as justificativas para as medidas propostas estão pesquisas como a feita pela Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo, logo após a pandemia de Covid-19. A pesquisa apontou que quase 90% dos profissionais de saúde entrevistados sofriam de síndrome de esgotamento profissional e 80% de estresse. Outra pesquisa, essa feita em 2023 pelo Portal Internacional de Medicina Medscape, com 13 mil médicos, concluiu que mais de 20% deles apresentavam depressão e mais de 50% síndrome de esgotamento profissional. O projeto prevê acesso a ações de saúde mental aos profissionais de saúde do SUS e dos hospitais privados conveniados ao sistema público. Entre as medidas propostas estão o suporte emocional e psicológico contínuo e individualizado. Todas as unidades de saúde deverão elaborar ainda um relatório anual das ações implementadas. Essas ações também serão levadas em conta pelo governo na hora de distribuir recursos para estados e municípios. O projeto ganhou regime de urgência, o que garante que seja votado diretamente em plenário, sem passar pelas comissões permanentes da Câmara. A aprovação foi simbólica, sem votos contrários, mas houve críticas, como a feita pela deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo. Achamos o projeto sim meritório, a gente está cuidando de saúde mental, de profissionais de saúde, só que, por outro lado, há uma absurda intervenção, inclusive em entidades privadas, para variar aquele projeto que tem boas intenções, que é meritório, que a gente reconhece uma necessidade, só que, por outro lado, a gente não está mensurando o impacto que isso vai ter. É boa intenção que pode ter um resultado que não é bom porque é intervencionismo. Já a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, considera fundamental uma política de saúde mental voltada para os profissionais de saúde. Nós já acompanhamos isso na Covid. São os profissionais de saúde e os profissionais de assistência aqueles que mais sofrem, e o projeto é absolutamente meritório. É claro que a saúde mental de um profissional que vê morte todos os dias tem que ser cuidada, é óbvio. E esses são os profissionais de saúde. Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que cria políticas de prevenção e promoção de saúde mental voltadas para os profissionais de saúde, como médicos e enfermeiros. Na Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Previdência. Gisela Simona, do União de Mato Grosso, está coletando assinaturas para a PEC que garante aposentadoria integral às mães atípicas, ou seja, aquelas que precisam deixar o trabalho para cuidar de filhos com deficiência ou doenças incapacitantes. A deputada explica que as regras atuais comprometem a segurança financeira das famílias. Gisela Simona lembra que, pela legislação vigente, as mães atípicas só podem se aposentar de forma proporcional após 15 anos de contribuição. Em nome da valorização dessas mulheres, ela pede apoio dos parlamentares para alcançar 171 assinaturas. Muitas vezes ela estava numa vida laboral ativa, ou seja, estava trabalhando, já tem aí anos de contribuição, mas se ela para de trabalhar, ela teria que aposentar de forma proporcional. Com 15 anos de contribuição, hoje a aposentadoria seria apenas proporcional. Então, o que nós falamos? Se a mãe ela já tiver 15 anos de contribuição completo, que ela poderia aposentar com valor integral.
integral. É uma forma de nós incentivarmos, sim, que as próprias mães cuidem dos seus filhos, que do ponto de vista médico e clínico os resultados são melhores e, ao mesmo tempo, valorizar esse tempo de trabalho que ela já teve para que a Previdência possa continuar mantendo o seu sustento e do seu filho. Votação. O plenário da Câmara pode votar ao longo desta semana propostas de consenso dos deputados, além de projetos sobre liberação de restos a pagar. O repórter Cid Queiroz tem mais informações. Passado o carnaval, os deputados retomam o ritmo dos trabalhos na Câmara, ainda envolvidos com as negociações em torno das comissões permanentes. No plenário, foi incluído o projeto que autoriza a liberação de restos a pagar do orçamento federal acumulados desde 2019. Já aprovada pelo Senado, a proposta estende o prazo para o pagamento desses recursos até o final de 2026. A regra revalida recursos que haviam sido cancelados no final do ano passado. O líder do governo, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, defendeu a aprovação da urgência para a votação desse projeto. É uma necessidade, é o reconhecimento por parte do governo. Todos os ministérios pedem a aprovação deste PLP. Portanto, é muito importante a aprovação dessa urgência e, evidentemente, cabe ao presidente colocar em votação na hora certa. Para o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, a medida se relaciona com o pagamento de emendas sem transparência, conhecido como orçamento secreto. Na prática, essa votação tem uma relação direta com a continuidade ou não do orçamento secreto. Quem votar favoravelmente está virando as costas para um clamor popular de identificação de autores das emendas, para onde vai o recurso e, além disso, como o recurso público está sendo aplicado. O líder do MDB, deputado Isnaldo Bulhões Júnior, nega que o projeto de restos a pagar tenha relação com as regras de pagamentos de emendas que foram definidas pelo Supremo. Estão misturando alhos com bugais. Não há nenhuma manobra, nem nenhuma intenção garantindo o pagamento e o andamento de restos a pagar com o que está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal. Há uma decisão do Supremo que será superada, daí sim, os recursos previstos no orçamento. Na pauta da semana, constam matérias de consenso indicadas pelos partidos no Colégio de Líderes. Entre outros projetos, podem ser votados também proposta que institui a Política Nacional de Conservação do Bioma Marinho Brasileiro, conhecida como a Lei do Mar, projeto que cria incentivos para o Complexo Industrial da Saúde, projeto que trata da doação presumida de órgãos, proposta que dá prioridade no SUS para pais e cuidadores de pessoas com deficiência, projeto que aumenta as penas em caso de incêndios provocados em matas e o que trata da aproximação voluntária do agressor nos casos de violência doméstica. Esses e outros debates e votações você acompanha no portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz. Desenvolvimento Regional. Segundo Jorge Sola, do PT, a privatização da refinaria Landulfo Alves, na Bahia, gerou impactos negativos para a economia do Estado. Ele alega que desde a privatização, ocorrida há cerca de 3 anos, a refinaria reduziu a produção e demitiu trabalhadores, o que contribuiu para o aumento dos preços dos combustíveis. Nós precisamos retomar a refinaria Landulfo Alves para o povo brasileiro. A gente traz novamente esse pedido ao presidente Lula para que reincorpore a refinaria Landulfo Alves, a nossa Petrobras, para que a gente possa novamente empregar trabalhadores, baixar o preço dos combustíveis e voltar a nos orgulharmos de termos
não só a primeira refinaria do Brasil, mas uma das mais modernas e mais importantes, fundamental para a nossa economia. Jorge Sola também questiona os termos da venda, sustentando que a refinaria foi negociada por um valor abaixo do estimado. O parlamentar acredita que a retomada da refinaria pelo governo federal pode ajudar a aliviar os custos dos combustíveis e fortalecer a indústria nacional. Esta edição termina aqui com trabalhos técnicos de Alain de Souza, Gilson Ribeiro e a apresentação de Márcio Aquiles Sardi e Tércia Guimarães. Boa noite para você. Você ouve agora o Minuto do TCU. Até mais. Minuto do TCU. Estão abertas as inscrições para o Diálogo Público Paraíba. A iniciativa do Tribunal de Contas da União é destinada a gestores municipais. O objetivo é discutir temas importantes para os governos locais e o desenvolvimento regional. Os debates serão conduzidos por especialistas e vão abordar temas como fiscalização de obras públicas, gestão de ações relativas à primeira infância e os desafios das transferências especiais. O encontro vai ser realizado no dia 24 de março, na sede do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. O órgão é parceiro do TCU na atividade. Cada município poderá inscrever até 2 participantes. O presidente do TCU, ministro Vital do Rego, participa do evento. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.